Oi, turma, vamos lá. Bom, na nossa aula de hoje de História, a gente vai falar sobre o Getúlio Vargas, o governo democrático à ditadura. Então, vai falar sobre o Getúlio Vargas e um pouquinho da ditadura. O que a gente vai falar hoje sobre Getúlio Vargas, né? Vamos conhecer alguns aspectos, né, do Getúlio Vargas, bem como a sua ditadura implantada por ele, tá? Com o apoio dos militares. Tá? Vamos falar também sobre um determinado momento da história desse governante, que também ajudou a implantar importantes mudanças no Brasil, inclusive o voto feminino e os direitos trabalhistas que a gente já estudou nas aulas anteriores. Tá? Vamos falar também nessas aulas aí de hoje, da próxima, que Getúlio Vargas ele criou a Justiça do Trabalho para tratar de conflitos entre patrões e empregados. Em 1940, ele criou o salário mínimo, que naquela época garantia aos trabalhadores condições para satisfazer, né, as suas necessidades, tá? Básicas para alimentação, moradia e saúde. Ele também estabeleceu 8 horas de trabalho diários como limite para a jornada de trabalho. Por essas medidas, né, Vargas se popularizou entre os trabalhadores, tá? E ficou conhecido como o pai dos pobres, que a gente vai ver aí. Porém, ao mesmo tempo, né, ele proibiu as greves, os protestos, as manifestações políticas de trabalho. Ué, como assim? E é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Vai começar aí a ver hoje e vamos continuar provavelmente a nossa próxima aula aí. Então vamos falar sobre Getúlio Vargas, do governo democrático à ditadura, página 136, ok? Então vamos lá. Lá no caderno 2, lá no início do nosso bimestre passado, né? No bimestre passado, nós aprendemos que o período determinado da Primeira República, que foi de 1889 até 1930, a gente falou, né? No outro livro, no caderno 2, né? E os coronéis, lembra dos coronéis? Os grandes proprietários de terra, principalmente aqueles que denominavam os estados de Minas Gerais, né, que dominavam os estados de Minas Gerais, e São Paulo tinha forte influência sobre as eleições e sobre os governantes. Esse domínio político, lembra, ele ficou conhecido como o quê? Isso aí, como café com leite, certo? E a gente vai continuar falando aí agora a partir de 1930. O que foi a partir de 1930? Depois aí, lá em 1930, depois do movimento que pôs fim à Primeira República, tirando do poder os antigos coronéis e acabando com o acordo do chamado café com leite, Getúlio Vargas assumiu a presidência da República em caráter provisório. O que seria isso? Ele não era o presidente oficial, ele só assumiu em caráter provisório até a Assembleia Constituinte, né? Até o povo eleger um novo governante. E aí, em 1934, a mesma Assembleia Constituinte que criou as leis trabalhistas elegeu Getúlio Vargas para a presidência da República. O novo presidente, então, ele não foi eleito pelo povo. Ué, tia, mas você acabou de falar que foi? Era para ser, né? Mas não foi. Ele foi eleito pela Assembleia Constituinte que criou as leis trabalhistas, né? Então, não foi pelo voto que ele foi eleito. Ele entrou em 1930 apenas com caráter provisório. E aí ficou até 1934, quando chegou em 34, a Assembleia Constituinte elegeu ele como presidente da República. Essa Constituição, porém, previa que o primeiro presidente da República, após a promulgação, seria escolhido indiretamente. O mandato do presidente duraria 4 anos. Depois disso, os cidadãos brasileiros, inclusive as mulheres, que passaram a ter direitos políticos, iriam às urnas para escolher um novo governante.
ok? Era isso que estava prevendo. Nós já aprendemos que as mulheres, elas lutaram pelos seus direitos do voto, lembra? E aí, no período da Primeira República lá, algumas delas, lembra que a gente falou? Conseguiu conquistar aí o direito a votar, mas tratava-se de caso absoluta, né? Era uma exceção. Pois pela lei do nosso país, o voto feminino ele não era permitido. Só que essa situação ela foi modificada em 1932, durante uma Assembleia Constituinte, e que as mulheres finalmente conquistaram o espaço para participar da política. E aí, quando a Constituição de 1934 ficou pronta, as mulheres tiveram assegurado por lei o direito a voto e a candidatura. Então, hoje, até hoje, toda mulher pode votar e se candidatar a algum cargo político, ok? E aí, vamos lá. Entre 1934 e 1937, os brasileiros vieram sobre um governo democrático, ou seja, sobre as leis da Constituição de 1934. No entanto, pouco tempo antes das novas eleições, quando alguns candidatos começaram a se organizar para a campanha presidencial, Getúlio Vargas mudou as regras. Autoritariamente, apoiado por apenas um certo grupo que pensava como ele, cancelou as eleições, proibindo a atuação dos partidos políticos, censurou jornais, programas de rádio e anulou a Constituição de 1934. E aí eu vou pedir para vocês grifarem aí um pedacinho que foi muito importante falando aí, tá? Vocês vão grifar aí bem no final do que eu acabei de falar. Vamos grifar aí. Cancelou as eleições, tá? Proibiu a atuação dos partidos políticos, censurou os jornais e os programas de rádio e anulou a Constituição de 1934, ok? Bom, passou então ele a governar como um ditador. O período em que o país viveu sob a ditadura de Vargas é conhecido como Estado Novo e durou 8 anos, de 1937 a 1945. Olha quanto tempo durou. Bom, a gente falou que ele censurou jornais, revistas, TV. O que a gente pode falar sobre isso? Qual é a importância do meio de comunicação aí pra gente? Ele é muito importante. Gente, o que acontece? Hoje a gente pode perceber que a televisão, ele cumpre um papel, né, a TV, muito importante aí nas nossas vidas, porque ele passa informação, ele passa informação, passa os conteúdos que seja relevante, que a gente tem que saber se é verdade ou não, referente a tudo que está acontecendo aí no nosso Brasil e no nosso mundo. Hoje a gente não tem só a televisão nem o rádio, nós temos a internet também. Só que a internet a gente tem que ter todo um cuidado. Por quê? Porque às vezes pode ser fake news. Então a gente tem que saber se o site é verdadeiro, se é seguro e tudo isso. Mas a comunicação até hoje ela é muito importante. E aí por isso ele censurou lá na época dele da ditadura, tá? Vamos falar agora um pouquinho do Estado Novo aí, que foi quando ele fez a ditadura dele aí de 1937 a 1945, ok? Bom, no dia do golpe de Estado, em discurso transmitido pelos rádios, Getúlio Vargas informou a população que instituía uma maneira forte de governo, né? De governar, cujo lema seria paz, justiça e trabalho. A partir desse momento, Getúlio Vargas governou o Brasil de forma autoritária, tendo seu ato sustentado por uma nova Constituição, a de 1937, que lhe dava todos os poderes. Como estratégia,
para reprimir aqueles que iriam contra o seu governo, perseguiu quem o opusesse a ele, chegando a prender vários opositores. E aí aqui, ó, nós temos a imagem do dia, né, do anúncio da criação do Estado Novo em 1937, ok? Bom, vamos falar agora um pouquinho do Departamento de Imprensa e Propaganda, ok? Bom, para fazer valer as suas ideias e garantir que ninguém as contestasse, Getúlio Vargas criou em 1939 o Departamento de Imprensa e Propaganda. Por meio desse órgão, né, o novo governo passou a controlar os meios de comunicação da época, os jornais, revistas e rádios, e também as atividades artísticas, como a leitura e o teatro. Os programas de rádio, as peças de teatro e as letras de músicas que contivessem qualquer tipo de crítica ao governo eram censurados. Os cinemas eram obrigados a passar pequenos filmes antes das sessões, divulgando os aspectos positivos do Brasil. Eram distribuídos livros, revistas e panfletos que buscavam convencer a população de que quão justo era bom o presidente. Os livros escolares também sofreram modificações e passaram a elogiar Getúlio Vargas, além de mostrar uma visão bastante otimista sobre os rumores daquele governo e do país. E aqui nós temos uma imagem, né, da cartilha juvenil, lá na época do Estado Novo, que foi distribuída aí. Entre seus objetivos havia convencer os menores que o governo era o melhor, ok? E aí aqui está mostrando o presidente Getúlio e as crianças aí com a bandeira aí do Brasil. Bom, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ela também produzia um programa de rádio chamado Hora do Brasil, no qual eram apresentadas as principais realizações do governo, além de discursos acalorados, tá, do presidente. A partir de 1938, os estabelecimentos públicos foram obrigados por lei a ligar o rádio durante as transmissões do programa, para que todos os ouvissem. Bom, a Hora do Brasil, ela continua até hoje, tá? Ela continua sendo veiculada mesmo depois da queda de Vargas. Só que em 1963, o programa passou a se chamar A Voz do Brasil e é transmitido pelas emissoras de rádio até hoje. E ela passa informações não só em relação do governo, em relação a várias coisas, ok? Tá bom? Então, continuando aí. Grande parte da população de Getúlio Vargas, né, da popularidade de Getúlio Vargas, deve-se ao Departamento de Propaganda, que soube aproveitar muito bem a forte presença do rádio na vida da população brasileira. Então, por que da popularidade de Getúlio Vargas? Por conta do rádio. A propaganda, esse departamento de propaganda, aí, eles faziam de tudo. Eles faziam com que o povo acreditasse que fazia tudo de bom, né? Então só passava as coisas boas, não passava as coisas ruins que acontecia aí no governo. Agora vamos para a página 139, trabalhando com mapas, ok? Bom, o trecho a seguir, ele foi extraído de uma cartilha chamada O Brasil é Bom, criado na época do governo Getúlio Vargas. Como parte do projeto do Departamento de Imprensa e Propaganda, essa cartilha fazia parte do material escolar entregue aos estudantes. Então, eu vou ler aí, depois eu vou ler o texto, vou ler as questões e depois vocês vão responder, ok? Então, vamos lá. O presidente é um homem modesto, de vida simples, sem ostentação. Ele não exerce o governo por vaidade ou prazer. Exerce o governo porque gosta de trabalhar pela grandeza do Brasil. E é ele também um operário, o operário da grandeza nacional.
ele é um homem mais ocupado do país. O homem a que não sobra a menor parcela do tempo. O chefe da nação é um exemplo de atividade para todos os brasileiros. Todos os brasileiros devem trabalhar como o presidente. Bom, se a gente observar o texto, ele só fala coisas boas do presidente Getúlio Vargas, correto? Aí vamos lá às perguntas do texto. O texto apresenta duas supostas qualidades de Getúlio Vargas. Que qualidades são essas? 2. No texto, Getúlio Vargas é comparado a certo tipo de trabalhador. Que trabalhador é esse? Está lá no texto. Segundo essa cartilha, como toda a nação brasileira deveria trabalhar. Então, de acordo com a cartilha, como toda a nação brasileira deveria trabalhar. Aí está lá na cartilha também. E o número 4, o texto certamente colaborava para divulgar uma imagem otimista do Brasil e do presidente. Você concorda com essa afirmação? Por quê? O que você achou desse texto aí? O que você achou do que pode estar falando aí como esse texto aí? Fala de parte otimista, mas você concorda com a afirmação do texto? E aí, do que está falando aí ou não? Você vai responder aí. Tá? Então, vocês vão responder aí até a página 139. Bom, o dever de casa. Página 144, número 2. Página 144, número 2, ok?